Se eu não neutralizasse meu sentimento, Nossa acho que eu senhora. já tinha acabado com esse mundo aqui. Tinha mandado todos vocês lá pros quintos no brau. Claro que sim. Entendeu? É muita maldade, muito egoísmo, muita mentira, muita falsidade. Eu abomino isso. Cadê Marabô? Cadê Marabô? Cadê Marabô, Maraboia? Cadê Marabô? Cadê Marabô? Cadê Marabô, Maraboia? Maraboie. Maraboia. Cadê Marabô? Cadê Marabô? Cadê Marabô, Maraboia? Cadê Marabô? Cadê Marabô? Cadê Marabô, Maraboia? Boa noite. Boa noite. Caroeixo. Não é necessário. Sei. Preciso. Sei, seu moço. Muito obrigado, seu Marabô. Deus me sentar. O senhor pode se sentar, por gentileza? Engraçado, né, seu moço? Hoje que vem aqui prosear com tu, aí ele me dá um bom uísque. Graças a Deus. Seu Exu, qual que é o seu nome? Marabô. Essa é uma vestimenta de marabô, né? Pra ser mais preciso. Sim, senhor. Antes de começar tudo, seu moço, vou te falar uma coisa. Sim. Sou responsável pelo que eu falo. Não pelo que vós entende ou por qualquer outro que você vai entender. Ou que outro seja falou. Tá certo? Sim, senhor. E é engraçado que o senhor já está começando ensinando a gente uma coisa. Que quando a gente entende alguma coisa, a gente responsabiliza o outro, né, de ter passado alguma coisa que foi a gente que entendeu, nem sempre é o que ele falou. Exatamente, seu moço. Olha lá. Pra você confirmar uma coisa, você tem que entender. Mas cada um tem um entendimento, cada um tem um jeito. Como é que pode ser que o seu é o certo e o meu é o certo?
Não é verdade? O que é verdade para você? Olha lá. É aquilo que eu consegui compreender. Exatamente. Entendeu? Sim. O senhor acha que muitas das desarmonias que acontecem entre as pessoas tem origem um pouco nisso? Também, né, seu moço? Isso conta muito com a ignorância, todo sentimento ruim que os seres de hoje em dia vêm cultivando dentro deles mesmos, né? Ele não procura olhar o dele, ele procura olhar sempre do próximo, né? Sempre questionar o porquê das coisas, porque o outro tem melhor, porque o outro faz melhor. Porque ele tem isso, porque não aquilo. E a comunicação de duas vias é algo que acontece toda hora. E esse detalhe, a esse detalhe as pessoas não se atentam sempre. E agora tem a oportunidade com o que o senhor está falando. Sim. Certo? Que tem essa diferença entre o que é dito e o que é compreendido. Com certeza, moço. Claro. Cada um tem um ensinamento, certo? Certo. É aquilo que eu disse pra você, fez uma pergunta. Isso. O que é verdade pra você? Às vezes o que é verdade pra você não é mesmo a minha verdade, ou a verdade de cada um que tá aqui. Não é verdade? Claro. É a mesma coisa, o que é bom, o que é ruim. Às vezes o que é bom pra você é ruim pra mim, e às vezes o que é ruim pra mim é bom pra você. Sim. Certo? Vamos supor que uma pessoa vai e tira a vida de outra pessoa. Para algumas pessoas vai desejar que ele morra, porque fez uma maldade. Para outras já merece perdão. Sim. Então tudo tem essa questão do equilíbrio, né? Questão, como que a gente pode identificar a maldade alheia, mesmo e sobretudo quando ela não é aparente? Moço, uma coisa que eu digo, a verdade sempre aparece, né? Sempre é dito. Uma hora, a pessoa pode estar desejando seu mal, pode ser uma pessoa falsa, pode ser seu melhor companheiro ali que está ali do seu lado, mas está ao mesmo tempo desejando mal, mandando uma demanda, que uma demanda se pode ser feita com pensamento. Nossa. Né? Pensamento ruim, um toco de vela já é o suficiente para acabar com a vida do próximo. Tá certo? Certo. Então aqui a sua frase é a seguinte: a verdade sempre aparece. Com certeza. Cedo ou tarde. E de onde vem essa preocupação de saber se o outro está fazendo maldade? Será que é para se precaver para não cair no errado? É aquilo que eu lhe falei, né, moço? Os outros se preocupam muito com o próximo. Porque em vez de se preocupar com o que os outros estão pensando, ele não se preocupa em cuidar de si mesmo, se fortalecer espiritualmente, ou de alguma outra forma, da forma que convém melhor para ele, né? Olha lá. Ele pode, tem outros meios para isso, mas não, ele prefere olhar para a pessoa e falar, essa pessoa está desejando meu mal, está querendo me apunhalar. Com esse pensamento ele já está atraindo algo ruim para ele. Nossa. Você está dizendo um pouco assim, eu me ocupo do que o outro é bom, do que o outro não é bom, mas Sim. eu mesmo não tenho nada para olhar em mim. Se ocupa sempre com o próximo, e menos com você, dá menos valor. Às vezes você está apontando um erro pro outro, falando que o outro, só que ao mesmo tempo que você está falando que o outro está te apunhalando, você percebe que você está falando do outro. Nossa, a pessoa não percebe isso. Ou seja, você está fazendo a mesma coisa que você acabou de julgar. O outro vai falar mal de mim, o outro está me apunhalando. Olha. Mas você acabou de falar dele pro outro. Meu Deus. Como é que pode isso, moço? Como é que pode Quem é isso? certo, quem é errado nessa situação? É o que os outros dizem que chama de hipocrisia, né? Sim. Olha lá. E a questão que se segue tem muita ligação com isso, seu Marabô. Olha lá, o que acontece com as pessoas que dizem trabalhar com o seu Marabô, mas no fundo não está incorporado, está usando o nome dele para se beneficiar. Então a pessoa já está perguntando o que vai acontecer com o outro que faz maldade, que faz o errado. Bom, uma hora ele pagará por isso. Se realmente for mentira. Mas o porquê ele está falando isso? Por que a pessoa está se ocupando Porque ali? ele vai se ocupar e perder o tempo e falar que ele está com o Marabô. Porque alguém falou para ele, será que alguém não passou a informação errada para ele? As coisas erradas para ele? Sim. Colocou alguma coisa na cabeça dele? Ou às vezes até pode ser um médico que tenha mais de um guardião
E aí tá vindo a intuição de um e na verdade trabalha com o outro, pode acontecer vários fatores, moço. Vários fatores. Sim. Mas é como eu te falei lá atrás, a verdade sempre aparece. Tudo que você faz aqui, você paga, moço. E resta pra pagar aqui. É. E se for pagar no plano espiritual, será em dobro. Em dobro? Aí você tá fudido. Me desculpa, eu não gosto de falar muito, mas... Claro que sim. Graças a Deus. Então a gente percebe aqui também um movimento de se preocupar o que acontece com o outro se ele fizer maldade. Eu nunca pergunto o que vai acontecer comigo, porque eu mesmo não faço. Tem um pouco disso. Né, moço? Você se preocupa muito com o que está em sua volta. Você esquece de agradecer o que você tem. O pouco que você tem, o pouco que você conquistou. Para observar o que o outro tem, o que o outro vai deixar de fazer. Essa que é a verdade. A triste realidade de vocês aqui, de hoje em dia. Então ficou mais ou menos assim. Não se preocupa com os outros. Observa o que você não tem ainda. Você tem tanto a aprender, moço. Tanto a evoluir. Como é que você quer cobrar algo de alguém se você não tem essa capacidade? Olha aí. Para você cobrar algo de alguém, você tem que ser melhor que esse alguém, não é verdade? Sendo que você às vezes pode ser até pior que ela. Não tem direito nenhum de falar nada, moço. Tem que aprender sem questionar. E procurar sua verdade pessoal. Seu interior. De que forma que o Exu usa a oferenda em favor daquele que oferendou? Isso depende muito, né, moço? O que foi pedido, por exemplo? Lá. Claro. Porque uma coisa eu digo, minha verdade, do meu aprendizado, Exu é neutro. Negócio de que Exu é bom ou Exu é ruim, Exu é cumpridor de lei, moço. Certo? É feito que é determinado pelo maior. Sim. E ponto. É o que eu aprendi. Por isso que eu falo que eu sou responsável pelo que eu falo. Então, dependendo do que for pedido, ele pode até fazer. Mas quem vai receber aquilo em dobro será a própria pessoa que está pedindo, se for por feito de maldade. E se a pessoa não merecer. Porque às vezes acontece algo e fala, pô, mas o Exu fez algo de ruim para aquela pessoa, mas ela está merecendo aquilo porque você não sabe o que ela fez lá atrás. Ninguém sabe a vida do outro. Não é verdade? É verdade. Às vezes ele está recebendo castigo, mas aquela pessoa é muito boa. Porque ela adoeceu, porque ela perdeu tudo. Mas você sabe o que ela fez lá atrás, moço? A pessoa às vezes vê o livro, lê o primeiro capítulo, já acha que sabe da história inteira. É muito fácil. Vê a capa ali do livro. A mesma coisa, você está conhecendo essas pessoas agora. Agora. Você tem uma visão delas. Sim. Você conhece elas de verdade, moço? Olha aí. Como é que você pode julgar ela ou falar alguma coisa dela? Não é por aí, né? Claro que não. Tá certo. Seu Exu, o que significa para o senhor a razão? Qual que é a razão da pessoa encarnar na Terra? Evolução, né? Resgatar. É um aprendizado que deve ser resgatado. Eu vou dizer assim que é uma nova oportunidade. Assim como Exu. Quando se torna Exu é uma nova oportunidade, moço, que se tem. Só que no plano espiritual. Entendi. Então encarnação é evolução e resgate. Sim. Uma nova oportunidade. Assim como Exu. Um renascimento, talvez. Como assim o senhor diz assim como Exu? Porque, moço, assim que você se torna um Exu, você tem uma nova oportunidade de resgatar tudo aquilo. É uma etapa, você já não vai para um umbral ou vai para outro plano e vem um Exu. Entendi. Primeiro você tem que se encontrar. Tem que saber o porquê você está lá. O que te levou até lá. Aí você tem que resgatar tudo aquilo. Toda aquela podridão, tudo aquilo que você fez. Porque se você está lá, tá por um motivo, né? À toa que não é. Aí depois, moço, você passa por um tratamento de limpeza que vai tirando todas as impregnações, né? Que fala no corpo da pessoa. Daí você tem um mentor que vai designar as tarefas para cada um. Você concluindo bem essas tarefas, vai ser passado missões, certo? Pode ser ajudar uma pessoa, proteger alguma coisa, passar uma informação, atuar no subconsciente de uma pessoa, enfim. Você fazendo bem isso, está preparado, ele vai passar para o superior dele se você está preparado.
Ele autorizando, aí você entra num outro plano com os seres mais evoluídos. E aí ele vai falar se você tem algo para resgatar ainda, ou se você já pode trabalhar como Exu. Olha, É assim que funciona. tá certo. Não é assim, você entrou, morreu e você vira um Exu, ganha uma capa, ganha uma cartola, tridente. Assim seria muito fácil, né, moço? Que aprendizado você teria com isso? Ah lá, Que evolução você teria? tá Nenhuma. certo, tá certo. Graças a Deus. Seu Marabô, como que vocês lidam com sentimentos entre vocês e entre aqueles com quem vocês trabalham no astral, uma vez que se torna Exu? Como eu ia falar pra você, seu moço, uma das primeiras coisas que se aprende quando se torna um Exu é tentar anular ao máximo o sentimento. Imagine uma pessoa que você vai ajudar, se você for amar ela, uma pessoa que você tem que ensinar uma forma de castigo. Quer dizer que eu vou ter que odiar aquela pessoa? Sem contar que o plano que você habita, que você está lá, é algo muito pesado. Muitos murmúrios, muita tristeza, muitos pedidos de ajuda. Imagine você conviver num ambiente assim e guardar um tipo de sentimento. Como que você vai trabalhar podendo ajudar os outros? Na verdade, cumprir a sua missão. Então é aprender a anular os sentimentos sem deixar de sentir quando quer. É aprender a anular a influência externa. Sim. O Exu não vai deixar. Porque apesar de tudo, ele já foi um ser humano, ele já encarnou. Então o sentimento vai existir no fundo dele. Mas ele não vai poder demonstrar isso, moço, e deixar que isso de alguma forma afete as suas missões, seus trabalhos. Entendeu? Por exemplo, se for me passado uma missão para mim levar meu cavalo, lógico que eu vou ficar chateado, né? Meu cavalo, trabalho com ele. Você cria uma afinidade com o médium. Porém, eu irei cumprir a minha missão e iria levar ele. Ah, entendi. Então, às vezes não é o fato de eu ser o aparelho do senhor, trabalhar com o senhor, que quando chegar do lado não vou ter arrego, vou ter ali uma preferência, é uma facilidade. Não. Exu de lei é assim, moço. Foi determinado, tem que cumprir. Independente. Por isso que eu falo que Exu é neutro. É isso, entendi. De que modo pode-se pedir ajuda a Exu nos momentos difíceis? Um pedido verdadeiro, né, moço? Só ali. Pode ser através do pensamento, através de palavras. Através de tudo isso se obtém um poder. Palavras é poder, um pensamento é poder, certo? Às vezes você nem precisa chamar Exu Marabô, Exu Tranca-Ruas, mas você pensou, ligou seu pensamento, porque nós estamos conectados através de cordões, certo? Eu posso até não estar num lugar próximo ao médium, mas eu senti a vibração dele já alterada diferente, ele firmou aquele pensamento, eu já me aproximo dele. Já posso de alguma forma tentar ajudá-lo, se ele assim merecer, né, moço? Quando as pessoas perguntam de que forma o senhor manipula energias, alguns Exu vê essa pergunta como que utilidade pode ter para o encarnado, né? Como que o senhor vê essa pergunta? Você pode falar... De que forma que o senhor manipula energia? Vamos dizer, eu faço uma oferenda para o senhor. Certo. De que forma o senhor manipula essa energia? Quando você é feito uma energia, você pega a essência daquilo. Quando você é feito uma oferenda, você pega a energia, aquilo, a essência, certo? Sim. Aquilo de alguma forma te ajuda a, como é que eu posso dizer, te sustentar, te fortalecer, de certa forma. Primeiro você tem que ver por que é aquilo, certo? Foi te dado uma certa energia, por exemplo, para você fazer algo. Aí você tem que ver se você precisa de ajuda. Porque Exu não é, eu sou, como é que eu posso dizer? O Todo-Poderoso. Exatamente. Muitas vezes, muitos trabalhos, moço, você precisa de uma força do outro Exu, do Pombagira, do Exu Mirim. Tá certo? Claro. Aí, essa fonte de poder que foi dada tem que ser distribuída, porque você não vai fazer sozinho. Então já começa por aí. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso.
Claro. Certo. O que enfraquece o Exu Marabô? Olha, o que pode enfraquecer o Exu Marabô, qualquer Exu, é ele mesmo. Ele se deixar levar, né? Porque existe o livre-arbítrio. Eu tanto posso cumprir minha missão como não. Isso pode me enfraquecer e pode fazer com que eu regrida, moço. Volte lá pro umbral, lá nas profundezas. E ter que me resgatar, encontrar o meu eu interior novamente. Para poder ter uma nova oportunidade que eu havia falado para você. De recomeçar meu caminho evolutivo. O senhor fala sobre caminho evolutivo. O Exu Marabô é um Exu de lei. Sei. Por que alguns dizem que tem alguns falangeiros de Marabô que fazem maldade? Foi o que eu te disse, moço. Exu é neutro. Então, E todos têm livre-arbítrio. Tanto no mundo carnal quanto espiritual. então, esse que fez maldade, a lei do retorno age ali em cima dele. Ele pode ser cobrado. Entendi. Se eu sou neutro e eu direciono energia, não vou ser cobrado. Se eu sou neutro e eu direciono energia com o gostinho de ver o outro cair, aí eu tô me amando no negócio. Lembra que eu te falei que Exu é cumpridor da lei? Sim. Se for determinado para ele fazer certa coisa que é considerado para vocês maldade, tá certo? Pode ser que ele foi mandado para aquilo. Aí ele não vai receber nenhuma cobrança. Agora, se ele fez aquilo pelo simples ego, né? Aquela questão, eu posso fazer, eu vou fazer, então. Aí ele vai ter a cobrança. Se não tiver um motivo, vamos supor, ele vai executar o trabalho. É pago para Exu Marabô fazer um trabalho para separar um casal. Exu Marabô vai lá e faz o trabalho, certo? Separa o casal. Mas depois, vamos supor o superior dele, aquele que havia te falado, que foi resgatado, tudo. Vem qual? Por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso. Aí começam as cobranças. Entendeu? Então você será cobrado por uma atitude errada. Por isso que deve ser feito somente o que a lei maior determinar. Entendi. Não que vocês querem o que eu quero. Entendi. Não existe isso. Eu não quero nada. Eu quero evoluir e pagar tudo aquilo que eu fiz, resgatar tudo aquilo que eu fiz. Boa. Então, basicamente, resumindo, o senhor está dizendo o seguinte: depende se o Exu se envolveu ou não, para vir ou não a cobrança, porque Exu é neutro. Sim. É isso. A partir do momento que ele toma partido daquilo, ele toma toda a carga para cima. Olha aí. Vamos supor, tá tendo uma discussão aqui. Aí você interfere. A partir do momento que você interfere para defender um ou outro, você tá tomando partido, tá tomando carga daquilo, certo? E você vai ser cobrado por aquilo, moço. Entendeu? Entendi. Uma maneira mais fácil, Claro você que entender. sim, pronto. É tomar o partido do negócio. Sim. A gente ouve dizer que às vezes o Exu, por criar esse laço de sentimento com o cavalo, com o médium do qual ele se serve para trabalhar e supostamente evoluir, ele acaba desobedecendo a lei maior para favorecer o médium. O senhor já viu isso acontecer? Moço, eu nunca vi isso. E o senhor faria isso? De forma alguma. Como eu disse, se for me ordenado para levar meu cavalo, eu vou levar. Tá certo. Tá certo? Mesmo eu não querendo. Mesmo o senhor não querendo. Porque o que nem o senhor falou, eu neutralizo meus sentimentos em relação à matéria que me... O máximo possível. Se eu dizer que não tem afinidade nenhuma com o cavalo, eu tô mentindo. Tá mentindo. Certo? Sim. Estaria mentindo. Tem afinidade porque eu já escolhi ele de alguma forma, por um motivo. Não é verdade? Isso, houve afinidade. Sim, já. exatamente. Mas eu sou Exu cumpridor de lei. Se for determinado por mim, pra mim, teria que executar, moço. Claro. O que o senhor acha que o ser humano pode aprender com essa ética comportamental do Exu? É aquilo que eu havia falado, moço. Não se envolver no que não diz respeito, né? Cuida da sua vida, do seu caminhar. Se neutraliza das posições das pessoas, do que elas fazem ou não. Parem de julgar, parem de falar. Parem de mandar mais pensamentos ao próximo, né? Pense em ti. Que aí tu vai longe, né, moço? Vai longe. Com certeza, só depende de tu. Quem anda com as tuas pernas é tu mesmo.
Então, uma frase que o senhor está me colocando aí, que eu tomei, vamos ver se eu entendi direito. O neutro te permite uma longa caminhada. Com certeza. Certo. E aí o negativo já tem aquelas... Sabe por quê, moço? Por O quê? neutro pode auxiliar uma longa caminhada. Aham. Porque o neutro não é bom nem ruim. Olha lá. Então você põe meio que o neutro é justo. Uhum. É justo. Você entendeu? Claro. Daí alguém pode perguntar, mas se seu Marabô, se o bom é bom e é gostoso, por que eu vou ficar no neutro? Moço, tem que ver o seguinte, através do bem pode se fazer o mal. Aí se causa inveja nos outros. E através do mal pode se fazer o bem. Aham. Não é verdade? Sim. E às vezes o gozo ali, né, o desejo pelo gozo, pode também abrir porta para excesso, que no neutro não aconteceria. Sim, Então o senhor prega uma certa disciplina. com certeza. E muito. Pra mim o médico tem que ser disciplinado. Se não for é uma das qualidades que eu já... É um cara que procura uma pessoa, tanto homem quanto mulher, que procura um conhecimento, procura evolução e tenha doutrina. Se não tiver isso, o médico já não serve pra mim. Tá certo? Tô falando eu. Responde por mim. Claro. Para o senhor e para aquilo que o senhor colocou como intenção e sentimento naquilo que falou. Não por aquilo que o outro compreende. Exatamente. E foi o que eu fui ensinado também, né, seu moço? Aham. O Eu senhor prego fazia isso muito antes? o que eu fui ensinado. Se o senhor foi ensinado aqui antes, o senhor não sabia. Como é que o Exatamente. senhor agia antes? Ah, moço, era muito desregrado, né? Entendi. Era muito orgulhoso, muito individual. Tem mais, moço? O senhor era desregrado. Sim. Aí que vem essa questão da disciplina, né? Foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender a ter disciplina. A respeitar o próximo. A não olhar só pra mim. Não é verdade? Sim. E parar de julgar o outro. Se alguém pergunta ao senhor, por que eu vou abrir mão da minha capacidade de viver a vida e o gozo que a vida me oferece, porque tem gente que não é capaz de fazer isso? O senhor, Bom, você tem que fazer aquilo que tu acredita. o senhor não está pregando isso, né? De forma alguma. É excesso que estraga. Até excesso religioso faz mal. Olha lá. Por exemplo, tem pessoa que vira fanática, certo? Sim. Daí você tá andando, você torce o pé. Já fala que é macumba, já fala que alguém tá desejando mal, que é um quiumba que tá encostado. E aquilo pode ser só uma consequência, mano. Você andou no lugar errado, você não prestou atenção, a culpa é sua. E você tá querendo culpar, jogar a culpa pros outros, pra outra coisa que não tem nada a ver. Ô senhor Show, voltou naquilo que o senhor falou antes, né? Se você perceber, a minha história toda, esse diálogo todo, eu com você tá sempre fazendo assim, moço, tá sempre voltando. Desde o começo. Né? E porque o ser humano precisa dessa revisão. Com certeza. Olhar para a mesma coisa de diferentes pontos de vista. Certo. Então vamos trazer um ponto de vista para um ponto cantado que fala sobre o seu Tiriri Lonã e o Marabô. Certo. Que diz que eles têm algum tipo de relação. Esse ponto traz uma ideia. O senhor sabe de qual ponto estou falando? Sim. Esse ponto foi o seguinte, o momento que ele foi criado, seu moço, precisava justamente das duas energias ali. De Tiriri Lonã e de Marabô. Por isso que canta Tiriri Lonã e pega ele Marabô. Vou pedir para os amigos, vocês sabem esse ponto? Vocês não podem cantar, não sei se o senhor Chu quer cantar junto, para quem está ouvindo entender bem. Pois não. Exu Tirilona, Exu Tirilona, ou pega ele Marabô, pega ele onde ele está, pega ele Marabô, pega ele onde ele está. Então explica pra gente, seu Chu. Eu sei que o senhor já explicou, mas agora quem já ouviu vai entender quando o senhor explicar. Qual que é a relação entre o senhor e o seu Tiriri Lonã? Acho que é uma amizade igual a qualquer falange, né? Exato. Respeitável, nada com excesso. Existem mistérios entre as duas falanges, Tiriri Lonã e Marabô. Sim. Há alguns que são mais, como é que eu posso dizer assim, abusados, que falam até que é o cruzamento de Marabô com Tiriri. Tiriri Lonã, certo? Certo.
O que aconteceu no fundamento, que tem um fundamento esse ponto, Ah lá. as duas entidades precisavam trabalhar junto. Ah, Era necessário. Assim como tem muito ponto que fala o nome de Marabô, Tranca-Rua e Tiriri. Era necessário as três forças ali. Lembra que eu te falei que nem sempre o Exu executa o serviço sozinho? sim. Ele precisa ali de uma pombagira, do Exu Mirim ou de outro Exu. Certo. E não precisa ser justamente o Marabô. Pode ser qualquer outra falange. Existem milhares de falanges de Exu. Pombagira, Exu Mirim. Sim. Tem alguma linha de Umbanda, de Exu, que não vai com a cara da linha do Marabô? Não existe isso, moço. Não existe existe muito isso. respeito O que existe é respeito. entre todos. Aham. Tem que se dar respeito para que esse respeito volte para ti. Tá certo? Até dependendo da área que você vai atuar, que você vai ir, Ah, você se pede licença a um outro Exu, a um outro ser que está ali. Em forma de respeito. como é que é isso então? Para entrar no Campo Santo, um exemplo do cemitério. Certo? Como é que é esse negócio de pedir licença, de ter que agradecer? Você conversa, assim como estou dialogando com vós, certo? Isso. Você vai até a entidade, pede licença para atuar naquele ponto de força Ah. que você necessita daquela força, daquela energia para fazer determinado trabalho, Aham. tá certo? Assim como eu, se eu tiver um ponto de força que eu domino ali e algum outro Exu vier, ele vai falar comigo antes, Entendi. tá certo? Qual que é o seu ponto de força? Encruzilhada. Eu sou da 7 encruzilhada, Mistério 7. Entendi. Então o senhor é o seu Marabô das 7 encruzilhadas. Sim. Tá certo. Posso botar esse nome aqui, que é o nome que a falange do senhor. O senhor que sabe, seu moço. Tá certo. O senhor que determina o que é melhor para você. Isso. Seu Exu, qual que é a importância para o senhor do ponto riscado e a gente pode aprender ele com o desenho da internet? Como assim? Não entendi a segunda parte. Isso. Uma pessoa pode olhar na internet o ponto do Marabô, se ela tem Marabô, e usar aquele ponto riscado? Não necessariamente, seu moço, porque o que acontece? Não quer dizer que aquele ponto vai ser a sua entidade. Ah lá. Isso aqui é a prova viva. Ele viu um ponto e fez o ponto pensando que era do Exu dele, não era o ponto do Exu dele. Na hora da incorporação, Não, ele fez o corpo dele. tatuou. Olha lá, seu moço, foi tirado tudo. Não ficou nada na pele dele. Por quê? Porque não é o ponto do Exu dele. Foi justamente isso que aconteceu. Por isso que eu te falei, a verdade sempre vem, moço. Sempre vai ser, terá cobrança se você fez algo errado ou não. Você entendeu? Sim, O ponto riscado, ele tem um fundamento. claro. Tem a sua energia, tem os seus mistérios. Até a forma que é feito tem um significado, tem um porquê. Não é assim à toa, tem um tridente pra lá, outro pra cá. Tem um significado tudo, seu moço. Tem um porquê. E pode ser usado para várias formas. Descarrego, abrir caminho, para reconhecer realmente que é um Exu de lei. Aqui uma última questão com essa história de ponto e analogia. Tem um ponto que diz assim: bateu uma ventania lá no alto da serra. Marabô e ventania. Existe alguma ligação? Foi igual eu te falei. São momentos necessários que se encontram as duas entidades. Porque o que acontece? Existe aquele ponto vento no canavial, não é verdade? Que aí fala justamente da coroa de Marabô, que vem pro Xangô em Inhaçã. Ventania geralmente é um Exu que vem por Inhaçã. Certo. Então aí você já faz o ligamento entre os orixás e as entidades. Tá certo? Eu no caso não venho nem por um nem por outro. Para quem está acompanhando, não conhece esse ponto, vocês conhecem aqui? Bateu uma ventania lá no alto da serra. O senhor sabe desse, mano? Ponto, não importa, né? Em ponto, enfim, é sempre essa ideia que o senhor falou. Vai sempre bater nisso, não tem nada. Todo ponto tem um fundamento, seu novidade. moço. Não existe de vocês achar que é uma cantiga ou pra ficar bonito ou pra ficar parecido assim, as palavras que é dito. Tem que ter um fundamento. Tem um porquê.
É como se fosse um ponto cantado, é como se fosse um ponto riscado. Tem os seus mistérios e tem o seu fundamento. Certo. Claro. Entende? Tem o seu valor, por mais que seja diferente, tem o seu valor. Com certeza. Claro. Uma questão. Aonde começa e termina o livre-arbítrio de alguém que trabalha para a lei? Aí que tá. Eu não tenho nem começo nem fim, moço. Olha lá. Você executa justamente aquilo que você acha que convém. Eu, no caso, executo tudo aquilo que for designado para mim. Eu não paro para pensar se aquilo é bom ou ruim. Porque se foi determinado, tem um fundamento, tem um porquê. Tem a questão da confiança, você acreditar. É a mesma coisa que você está conversando com um guia espiritual. Você vai acreditar naquele guia está falando, não é verdade? É a mesma coisa do nosso superior, ou os orixá que determina pra gente. Tem aquela questão da confiança. Se ele determinou para fazer o serviço, então eu vou executar. Eu não tenho essa questão de pôr na balança o porquê que eu vou fazer isso ou não. Eu vou executo. Estou falando por mim. Certo. Então, basicamente, o senhor diz assim, não tem nem começo nem fim. Eu executo o que for designado para mim sem questionar, porque é uma questão de confiança. Exato. Uma questão de confiança na força maior. Com certeza, como eu falei. Naquele que é seu mentor, no orixá que te rege. Muitas vezes a ordem não é passada pelo seu mentor, por alguém da falange. Ela vem lá de cima ainda, a coisa bem mais lá em cima, moço. Entendeu? E vocês acham que tudo vem lá de baixo. Na verdade tem uma ordem que vem lá de cima. Às vezes até pro desencarne de outra pessoa. Nossa. Já é determinado lá de cima que é passado. Aí é determinado pro Exu, aquela pessoa precisa desencarnar. Você precisa fazer algo para ela desencarnar em tal momento. Aí entra o Exu com a neutralidade. Porque sem conhecer a pessoa, ele vai lá e tem que fazer o serviço. A pessoa não tem condição de doar um dinheiro para um terreiro, Você doar consegue alguma coisa, doar alguma coisa, né? A pessoa não tem essas condições, certo? mas ela quer ajudar a espiritualidade de alguma forma. O que ela pode fazer? Ajude a si mesmo. Oh, Se ela não pode ajudar o próximo, ajude a si mesmo. Tem que ser uma pessoa melhor. Há sempre algo que você pode melhorar. Assim como sempre algo pode piorar. Tá certo? o senhor percebe que às vezes se a gente, quando a gente encarnado diz para o outro, tente ser uma pessoa melhor, a pessoa pode olhar para você e dizer, mas nem você é. Então, como a gente pode dizer a alguém, o senhor acha que a gente mesmo tem que buscar ser? É o conselho que o senhor está dando, né? É, aquilo que eu te falei, não olhar para o próximo, olha para ti. Tente melhorar o máximo que puder você. Certo? Cada um tome conta das suas pernas e ande seu caminhar. Dá um exemplo do que representa para o Exu Marabô um encarnado que cuida das suas próprias pernas. Por exemplo, seu moço, ele não questiona o trabuco que ele tem, ele agradece. Tá certo? Boa. Ele não fica em círculos de fofoca. Olha aí. Certo? Ele vai evitar isso. Porque do mesmo jeito que falam dos outros para você, falam de você para os outros. Né? Então, existem várias coisas que ele pode fazer para melhorar isso. Você andando com a má companhia, tudo leva a crer que você também se tornará uma má companhia. Já vi aquele negócio que falam que quando tem uma fruta que está podre num lugar, ela apodrece todas as outras? Nossa, sim senhor. É isso que acontece com vocês também. E é isso que vocês têm que evitar e andar o seu caminho. Porque se você sabe que ali tem pessoas que são podres, que falam mal dos outros, que desejam mal dos outros, por que você vai andar com aquelas pessoas? Né? Não faz sentido, é ignorância, não é? É sim senhor. Quando a pessoa diz assim, mas é maior que eu. Fraqueza. Fraqueza, né? Vocês são fracos. Ou seja, ainda não viu o preço da indisciplina, ainda não compreendeu. Há de pagar. Há de pagar. Como eu disse,
ou nessa vida, ou no espiritual. Qual é o preço da indisciplina, seu Marabô? Moço, eu diria que a indisciplina leva à ignorância. Ah, A ignorância vai te definhar, moço, como se Olha. fosse uma doença. E por mais que você tenha, mais que você se obtenha aqui nessa terra, nunca será o necessário. Quando você partir dessa, com certeza com esse pensamento, com essa vibração de energia que você vai carregar, tu não vai para um lugar nada agradável. Você vai ter que, de alguma forma lá, se recobrar tudo isso, todo esse sentimento, toda essa indisciplina. Você vai ter que ter lá uma cobrança para que isso seja melhorado, para que se tenha uma nova oportunidade. Aquilo que eu lhe falei no começo. Que é uma segunda chance quando você se torna um Exu ou quando você reencarna. São cobranças. quando alguém tem a segunda chance, a chance da reencarnação, e não aproveita, pode-se dizer que ela vai Se sofrer. fode de novo. Se o quê? Se fode de novo. De novo? Reencarnei por 3 vezes, seu moço. Enquanto eu não cumprir, resgatar tudo aquilo que eu fiz, eu não pretendo reencarnar de novo, nem posso. Porque eu já estar com o cavalo é um dos meus resgates, Certo. certo? Quem define o tempo de estadia na função resgate? Quem define o tanto de tempo que o senhor vai continuar praticando esse resgate? Quando termina? Você é passado por testes constantemente, seu moço. Ah lá, igual encarnado. Exato. Assim, aquele você está sendo observado a todo momento, Ótimo. não só no plano carnal quanto espiritual. No momento que você estiver preparado, você saberá. E aí você tem a opção, ou de tentar evoluir no plano espiritual, ou reencarnar, para tentar resgatar todos os seus erros aqui na matéria novamente. Entendeu? Certo. E como é que é daqui a pouco eu quero saber da sua falange, a atuação da sua falange, por exemplo, para ajudar uma igreja evangélica, para ajudar uma igreja católica, e depois saber se o senhor especificamente trabalha também no candomblé, em outras, na quimbanda, em outras Certo. Religiões, cara. afro-brasileiras, afrodescendentes. Funciona assim, seu moço. Como eu disse, eu faço o que é determinado a mim. Independente, eu não olho a religião que a pessoa é, a cor que ela é, se é homem ou se é mulher. Se for determinado para ajudar uma pessoa, eu vou lá e faço. Assim como se for determinado para me dar uma lição na ela, eu irei. Tá certo? Sim, sem a emoção ali, sem se Exatamente. se Eu sou envolver. Eu atuo através da inteligência, moço. Entende? O que quer dizer isso? Vamos lá. Do conhecimento, para ser mais preciso. Boa. Inteligência e conhecimento associado. Vamos supor, você tem conhecimento. Através do conhecimento você pode ter um bom trabuco. Sim. Com um bom trabuco, você vai ter um bom cascalho. Já foi um problema. Com conhecimento você vai saber aquilo que vai lhe fazer mal. Você vai evitar aquilo, você vai ficar bem. Com conhecimento você pode se sobrepor sobre qualquer inimigo. Você vai ser mais esperto, mais astuto que ele. Claro que sim. Então você pode ver quantas coisas o conhecimento pode fazer. Sim, claro que sim. A gente vê que às vezes um certa encruzilhada está ali na ordenança de Oxalá, Certo? um tranca-ruas de algum. Não necessariamente, já ser Nem sempre, né? um certo cruzilhado pode vir por algum. E como é que é o senhor? Está necessariamente com Oxóssi? Sim. Entendi. Só que eu estou numa linha na regência de Ogum. Ah. Porque eu sou da 7 encruzilhada. Lá. Então pode variar isso. Existe muitas vezes o cruzamento dos orixá. Por necessidade. Sim, Certo? claro que sim. Então o senhor já trabalhou no candomblé ou na quimbanda? Já trabalhei, seu moço. Principalmente na quimbanda. Como eu disse, eu sou neutro. Certo?
Caso que for determinado pela lei maior, que fique bem claro, não Sim. pelos homens. O senhor já fez alguma coisa que a gente chamaria de maldade, Com certeza, que o senhor foi deu, porque o senhor não se envolveu? claro. Qual coisa que foi essa, se o senhor pode descrever? Eu já levei pessoas a desencarne, Ah, mas porque foi determinado. estava já no dia de morrer. Assim como depois, não. Não, é? Tive que ir lá mesmo fazer o serviço. Morreu antes da hora. Não. Não morreu antes da hora. Se foi determinado, chegou a hora, moço. Ah, entendi. Mas assim como eu tive que ajudar no desencarne, eu tive que ajudar no resgate. Foi Mas- determinada essa missão pra mim. Ah, que outro veria como maldade. Tem. Ah, E hoje trabalha pra mim. claro que sim. Pra você ver como é que é, né, moço? Como as coisas podem. Que engraçado. Porque quando diz assim, Exu não tira a vida de ninguém. Isso é mentira, seu moço. Olha lá. Se for determinado, é aquele negócio, né? Quem vai fazer o trabalho sujo? Que vocês falam? É o Exu, é tudo só pro Exu, na verdade. É. Exu não é o demônio, É, essas coisas. mal É. visto. Então alguém tem que fazer isso, seu moço. Olha lá. É determinado pra ele. Mas isso não quer dizer que ele vai ser julgado por isso. Sim. Porque foi determinado por uma lei maior. Lembra que eu falei que às vezes a lei veio lá de cima? Boa. Então foi um exemplo. Um Exu não tem poder entre a vida e a morte. Ele tem que ser determinado sobre isso. Se ele desencarnar uma pessoa por conta dele, ele pagará um preço muito alto por isso. Claro. Você entendeu? Sim. Aí que está também o livre-arbítrio. É. Entendi. Mas isso foi uma ideia nova, que muita gente diz assim, Exu não tem o poder de tirar de ninguém. Aí o senhor disse assim, quando a lei determina, Exatamente. já dá a hora certa para ela morrer. E alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Quem vai ser? Você vai mandar o preto velho lá desencarnar a pessoa? Ele poderia até fazer. Claro, não desmerecendo o preto velho. Ah, Mas como o Exu já trabalha com essas forças, com essas energias mais densas, né? Essas coisas. Porque de alguma forma o que acontece? A partir do momento que esse espírito vai ser desencarnado, ele vai ter que ser encaminhado para algum lugar. Pois é, e aí? Aí o Exu já tem essa missão. Ele foi passado para você a missão de desencarnar aquela pessoa por determinado fator, ele já vai ter que caminhar assim, ser para algum lugar. Para lá ele encontrar o seu eu interior, ver o que ele fez, o porquê que ele foi desencarnar naquele momento. E aí ter uma nova oportunidade se ele quiser. Isso se ele não se afundar mais, né, moço? Nossa, isso se ele não se afundar mais. Acontece. Assim como acontece com nós Exu. Vamos lá, diz um exemplo. Um exemplo maior, esse aqui é o maior exemplo disso, na história do livro da capa preta. Olha lá. Como é que é? Quem que foi o diabo, seu moço? Não foi um anjo? Olha. Agora, para quem não leu, explica um pouco essa história de diabo e anjo aí. Na história que as pessoas contam aqui na Terra, É. um era um homem de asa que foi lá e tentou enfrentar a Deus, Aham. e aí ele foi jogado para cá. Sim. Se você for parar para ver, é uma pessoa que teve o egoísmo, né? De certa forma, teve uma regressão na evolução dele e foi lançado. Boa. Seria a mesma coisa que o Exu. O Exu pode tanto evoluir quanto pode regredir, como qualquer espírito, seu moço. Preto velho também. Também. Ah. Exu pode subir, pode evoluir até um ponto de chegar a trabalhar como um preto velho, ou um caboclo, ou qualquer que seja falante. Depende das suas condições e merecimento. Ah. Assim como o caboclo, preto velho, herê, qualquer coisa pode vir regredir e parar no umbral. Ou seja, parar no umbral. Tem lugar abaixo do umbral? A gente ouve dizer de abismo, essas coisas. Moço, existe assim, existe planos em que a Exu habita, certo? Por condição de trabalho. Certo, Exu habita. Mas tem planos inferiores que Exu não pode habitar. Existem camadas, certo? É isso. Gradações. Né? Gradações, exatamente. Sim. Um Exu, ele não pode andar por todo lugar. Não. Por que não? Porque cada um tem uma função. Uma força Cada um tem uma força, cada um tem uma vibração. e uma determinação da lei. Exatamente. Se você for para aquele lugar, foi aquilo que eu te falei, você tem que pedir licença, tem que estar lá por quê? Por um motivo. Claro que sim. É a mesma coisa, você vai entrar na casa de alguém. Então, Você está aqui por quê? O que você quer? então, cada gradação umbralina
Tem alguém que rege. Olha lá. E você se tem que ir lá, por algum motivo, tem que pedir licença para ele. Nossa. Isso quando você pode. Porque dependendo do lugar, a energia é tão densa que você nem consegue estar no lugar. Entendi. Não é nem questão de pedir, você não consegue. Muitas vezes. E Fala. também tem a questão da permissão, né? Olha aí. Pode acontecer de isso ser fato também para nós encarnados? Como assim, moço? Quando a gente sai do corpo, Certo. numa projeção astral, Ah, daí a gente vai andar por lá. Certo. Tudo continua tendo dono. com certeza. Olha lá. Tem que saber um pouco onde E qual é o risco quando isso acontece de você ficar aprisionado lá para sempre? Eita. Para sempre a pessoa vai ter aquela impressão de sempre, né? Mas não é bem assim. Exatamente. Entendi. Como se você estivesse dormindo. Claro. Ou até mesmo você vê algo te aprisionando, te acorrentando, te assegurando. É. Então, aqui na Terra também é assim. O senhor acredita que, por exemplo, quando eu vou num parque, aquele parque tem dono, quando eu vou num cemitério, Tem uma força que rege lá, moço. olha lá, Com certeza. né? Nas pedreiras, na cachoeira, Sempre vai ter alguém lá. Um ponto de força. Tudo é energia, né, moço? A energia está por toda parte. Os mistérios magísticos estão por todas as partes. claro. Não é só encruzilhada, não é só calunga. Sim. Mas pode acontecer, por exemplo, de um Exu marcar uma circunferência de espaço material aqui da Terra, onde ele possa querer fazer um trabalho, tipo um canavial específico. Você está dizendo de um Exu determinar uma área para ele, dominar aquilo para ele. Isso, chamar aqui é o meu espaço, meu reinado. Pode acontecer, porém ele não pode privar que os outros vá até lá. Ah, entendi. Você entendeu? O que ele pode é questionar. Ah lá. Por que você está aqui? Isso. Aí você vai dizer. Tá. Já teve algum outro Exu que desafiou o senhor? Até hoje não. Se tiver. Já houve médium. Médium? Médium. Como é que foi seu Exu? Conta É a essa questão do história. médium não... Como é que fala? Aquele negócio de médium passar à frente. Né? Ah, O médium, porque carrega uma entidade com nome forte, aham. que isso não existe, moço. O mesmo valor que um sete encruzilhado que um marabão tranca-ruas tem, um Exu cipó tem, um Exu lama tem, Exu sapo. um Exu gato. sapo, um Exu gato. Você tá entendendo? O respeito tem que ser o mesmo. E aí o Exu, por carregar o ser humano, na verdade, carregar um Exu assim nesse porte com um nome forte, acha que pode rebaixar os outros. Mas ele se complicou, né? O Exu que trabalha para a lei, que trabalha para a luz, tem mais força que um Exu que trabalha na lei de Quimbanda? O que você vê um Exu que trabalha na lei de Quimbanda? Só assente, por favor, moço. Me perdoe, tá te incomodando tanto. Imagina só mandar Muita gente na Quimbanda diz que o Exu ele responde para a hierarquia dos demônios. Eu não sei como é que funciona. Eu não vejo dessa forma, moço. Ah lá. Como é que o senhor... Eu vejo o seguinte, que a Quimbanda, ela trabalha mais com essa força da esquerda do que com a direita. Mas não menospreza e nem desrespeita uma a outra. Isso. Entendeu? Que nem a Umbanda, vamos supor. A Umbanda, ela trabalha muito com a questão da direita, mas tem que fortalecer a esquerda, certo? Certo. Já a Quimbanda, ela trabalha mais com a esquerda. Isso não quer dizer que ela vai desmerecer ou desrespeitar a direita. Não. Em muitas casas até se trabalha com preto velho, caboclo. Mas quem é mais forte? Um Exu que trabalha para a luz ou que não trabalha para a luz? Não existe isso. Existe a evolução. Ah, entendi. Pode ser que um que não trabalha para a luz seja mais forte que quem trabalha para a luz. Com certeza. Daí tem o livre-arbítrio, aquilo que eu lhe falei. Nossa. É verdade. Então não adianta a pessoa dizer assim, ah, quando eu morrer eu quero virar Exu para dar um pau nesses Exu que são fora da Primeiro lei. que não é ele que determina se ele vai virar Exu ou não. Ah, Na verdade, porque você é escolhido. Como eu disse, você é resgatado por um mentor que vai lhe ensinar tudo aquilo que de acordo com o seu merecimento e sua evolução você vai aprender. se tiver as competências. Com certeza. Ali, latentes, né? Quantos e quantos espíritos ficam séculos vagando no umbral? Oh. Porque não aceitam Ah,
que realmente erraram. Continuam egoístas, continuam ignorantes. Entendeu? O que faz uma pessoa vagar por séculos e séculos? O senhor falou que continua egoísta e ignorante. Mas se vem família chamar, se vem Exu chamar, acorda, meu filho, sai dessa letargia, sai desse estado. Primeiro que o Exu ele não pode falar dessa forma. Ele tem que falar meio que indiretamente. O Exu é assim, ele vai te mostrar o caminho. Ó, você está aqui porque você errou. Ele não vai falar, você está aqui porque você matou, porque você fez isso ou aquilo. Falar, você está aqui porque você errou, porque você tem que resgatar algo em você. Ele vai ter que pôr, né? A mão na consciência. A mão na consciência e ver, eu realmente errei nisso. Porque vai chegar um determinado momento que você não vai ter a sua visão daquilo que você fez, vai ter visão de outras vidas. E isso tudo conta. Então muitas pessoas vagam no umbral por séculos por conta de egoísmo. Ignorância. Elas não aceitam se redimir, não aceitam se melhorar. Acham que elas são aquilo que são e não tem papo, entendeu? Eu sou esse e pronto. Não tem papo. Aceito quem quiser. Então fique. Então fique. Fique aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, moço? Nossa. Pelo contrário, ajuda a fundar. Quando o senhor já precisou ser mais enérgico, como que o senhor agiu? O senhor falou palavrão, o senhor bateu mais forte, o senhor mandou uma telepatia ali que paralisava a pessoa? Não necessariamente, seu moço. Às vezes o meu silêncio já consegue fazer tudo isso. Ou seja, às vezes o meu silêncio é mais aterrorizante que qualquer coisa que eu faça. Com certeza. O silêncio muitas vezes é muito mais forte que qualquer palavra. Sim, forte isso a gente entende, mas aterrorizante também? Pode ser que é pôr essa palavra aí, moço. Pode pôr. Boa. Mas eu quero dizer assim, numa situação que o senhor já viveu no umbral. Certo. Que o espírito não eu vou te bater, eu vou brigar com você, eu vou vou desfazer. Aí você falou, não, a conversa diplomática não está funcionando. O que significa para a gente entender o Exu partir para a ignorância, entre aspas, né? Para o povo, para compreender. Bom, começa que primeiro eu posso torturar ele de diversas formas, né, moço? Posso dar uma lição ali nele. Não que eu queira fazer isso. Mas se for necessário, se põe no seu lugar. Ele não tem condição nenhuma de exigir nada. Não é verdade? Sim. E outra, eu estou ali para ajudá-lo. Não estou ali para atrapalhá-lo. Se você não aceita, você vai ficar aí. Agora, se ele quiser me desrespeitar, aí já é diferente. É isso que você quer dizer, né? Sim. A partir do momento que ele não me dá respeito, eu não preciso respeitá-lo. Eu tenho direito, não é verdade? Sim. É engraçado isso que o senhor falou. A partir do momento que alguém me desrespeita, eu posso ficar em silêncio. Eu não preciso desrespeitar ele. Eu posso saber quem eu sou e deixar. Com certeza. E o senhor também completou dizendo assim, eu não estou ali para fazer mal para ele. Claro que não. Que engraçado. A gente vai num lugar fazer o bem para alguém, a pessoa tira a gente do sério, dobra e faz o mal para ela. Exatamente. O senhor vê isso acontecendo entre os humanos? Constantemente. Constantemente. E é esse momento que o senhor falou de neutralizar em si aquele sentimento que domina. Moça, a verdade é o seguinte. Se eu não neutralizasse meu sentimento, nossa Senhora, senhora, acho que eu já tinha acabado com esse mundo aqui. Tinha mandado todos vocês lá para os quintos do umbral. Claro que sim. Entendeu? É muita maldade, muito egoísmo, muita mentira, muita falsidade. Eu abomino isso. Nossa. Mas de certa forma, eu também já fiz isso. Você entendeu? Então, eu tenho que simplesmente ficar quieto, relevar e poder ajudar no que eu posso. Relevar, o senhor falou? Com certeza. Nossa. Vamos pegar essas pessoas que não é da religião. Vamos ver. Que fala mal de Exu, que fala que Exu é esse, Exu é aquilo, que é tudo mentira, não sei o quê. Imagine se eu fosse castigar um por um, seu moço. Você fosse colocar todo o meu ódio e minha raiva em cima dessas pessoas. Ixi. Imaginou como seria? Ai.
tem que relevar, ignorar. Agora, aquele que tem um conhecimento é diferente. Eu mesmo já dei surra no meu médico. Ah, sério? Entendeu? Por brincadeira, brincar com o meu nome. Ah, Eu não brinco com o nome dele porque ele brinca com o meu. eu não brinco com o nome dele. Ah, o senhor pode dizer o que aconteceu? Não, se Foi é aqui pessoal, mesmo. não precisa. Se Foi é uma aqui coisa mesmo. pessoal dele, não precisa. Não. Ele veio aqui, eu falei, é você a perna de saia dele, né, moça? Rabo de saia, perna de saia. Ah, Sim, senhor. E eu falei o quê? Que era para ele parar de brincar com o seu nome, fazer brincadeiras com ele. mas que tipo de brincadeira que o senhor fala que o senhor não gosta? Moço, de respeitar. Pronto. De respeitar. Ele sabe qual é a minha função. Ele sabe por que que eu... O que que eu faço e o que eu não faço, certo? Aí, tem umas pessoas que andam perto dele que não é do mesmo segmento que ele, que não é de humano. E aí fica nas brincadeirinhas. Em vez de ele intervir e passar o conhecimento dele, não é isso, não é aquilo, é dessa forma, vocês estão errados, ele fica de piadinha, fica com risadinha. Ah, É certo isso? Que nem as pessoas que não são do mesmo segmento, se elas fazem isso, elas não têm o conhecimento, não pode ser cobrado. sim. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você é cobrado por aquilo. Conhecimento é poder, moço. Entendi. Claro que sim. Você entendeu? Aham. E daí o que o senhor fez a respeito disso e como o senhor fez? Eu deixei um pouco ruim só. Né, moço? É, um pouco Só um pouquinho ruim. Com marava. Ah, ou seja, o que o senhor vai tomando enquanto incorporado, por mais que fique no sistema dele, o senhor não permite que afete o mental dele. Deixa Eu ele levo ter. o que é necessário. Isso. Eu tô tomando aqui, eu tô fazendo uma limpeza, tem um fundamento. Ah, Tá certo? E eu posso até com água fazer isso. ah, sim, claro. Tá certo. Então, assim, pode-se dizer que o Exu é vingativo quando ouve falar que brincou com o nome dele, ele foi lá e deu uma lição? Não necessariamente que foi vingativo, porque eu tô aqui para ensinar ele, na Ensinar, verdade. né? Eu tenho uma missão com ele. Ah, claro. Sabe para pensar isso, né? E volta no começo. É a pessoa gostar de entender o que é conveniente para ela. Exato. Tá entendendo? Houve 1 hora de diálogo, o Exu falou uma partinha de 10 segundos, já diz, não presta. Exato. Vai muito do seu entendimento, né, moço? Ah, é. E a conveniência que move a pessoa ali. Com certeza. Escolhas, né? Escolhas. Ele poderia escolher. Não, agora que eu tenho que realmente falar do fundamento de Exu, o que que o Exu é, Aham. É, ué. ou até mesmo aquilo que eu sigo, o que que ela é. Mas ao invés disso, é mais fácil eu entrar na vibração do próximo, né? Dar risada, falar mal, brincar. Nossa. Claro que sim. São ensinamentos, eu tô aqui por um motivo. Sim, ué. E não é para brincar, para jogar tempo fora, desperdiçar. Com certeza, seu moço. Se eu fosse desperdiçar meu tempo, não desperdiçaria aqui. É. Então, o seu ponto de força é a encruzilhada. Sim. E isso quer dizer que... O que quer dizer isso? Quer dizer que o senhor trabalha com o quê? Com resgate também? Com tudo, seu moço. A encruzilhada só te fornece ali uma força. É um ponto de força. Isso, só isso. O senhor não Certo. fica lá. Não, Claro. não necessariamente. Entendi. Entendeu? É um ponto de mistério, força, sim. é um mistério. Isso. E aí, vamos dizer, Os trabalhos que geralmente que eu necessito de mais força e energia, eu peço que seja feito na encruzilhada. Porque ali é o ponto de força. claro. Você entendeu? Faz Não que eu não sentido. possa realizar aqui, mas se é um trabalho mais forte, É. que eu preciso de mais energia, que seja lá. Chegou uma questão aqui, Certo? passar para o senhor, pela intuição, né? Qual que é o seu comportamento quando o médium recebe um convite para ir numa outra casa de umbanda? Se ele aceita, o Certo. senhor incorpora lá? O que o senhor considera antes de determinar se incorpora ou não? Antes de tudo, é o seguinte, eu sigo o fundamento e as doutrinas da minha falange, Ah, de Marabô. certo. Depois,
eu sigo os fundamentos e doutrina dos Exus aqui da casa, Ah lá. certo? Porque eu estou trabucando aqui. Sim. Aí- E ele é filho dessa casa. Aí tem a questão de ou o zelador ou o Exu de lei desta casa permitir. Se ele permitir, ele pode ir lá trabucar e eu estiver em condições para isso, eu irei, sem nenhum problema. Se é para ajudar o próximo. Aham. Agora não me chama para ir lá para ficar bebendo e fumando, que eu não vou, seu moço. Não vai Nem me chama. fazer uma por festa favor. de Exu. Eu não tô para festejar nada, seu moço. Tô para trabalhar. Tá certo? Não gosto. Dançar, não danço. Não vim aqui para isso. Para trabalhar, nada mais e nada menos. Tá certo. Seu Exu, passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final para aqueles que acompanharam esse trabalho até agora, o Senhor Exu Marabô, das 7 encruzilhadas. Que todos vocês procurem ser o melhor possível para vocês mesmos. Não vivam para os outros, vivam para si, pensando em si, no seu melhor. Não desejam aquilo para o próximo que não quer que volte para você. Tá certo? É o que eu tenho para dizer. Claro que sim. Sempre que precisar e merecer, pode chamar para o Marabô. Seja encruzilhada nas matas, na calunga pequena, grande. Tá certo, Seu Exu. Muito obrigado por proporcionar a gente esse momento de estudo e aprendizado com o Senhor e através do Senhor com a vossa falange, viu? Muito obrigado. Agradeço, moço, a oportunidade de repassar um pouco que eu sei. Pouco. É realmente, mas muito valioso pra gente. Muito obrigado, Seu Exu. Ei, seu Marabô. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Vinícius, Oi. já pode falar um pouco? Nossa, Qual que é o seu nome, Vinícius? Santos Valles. Como é que foi pra você os bastidores? Ah, cara, foi tranquilo. Tranquilo, confio muito no seu Marabô, Né? aqueles que estão na minha coroa. Peço sua firmeza, discernimento e deixa eles tocar o barco. É o que eu faço. Quanto tempo você trabalha com o seu Marabô? Cara, seu Marabô, eu trabalho pouco tempo, acho que são uns 2, 3 anos, É? por aí. Que eu tô Assim. na casa, o tempo que eu tô na casa, eu trabalho Nessa com- casa, né? Sim. Então tá certo. Você tem alguma mensagem assim para os médios em geral, que às vezes possa ter uma dificuldade na caminhada, para ter perseverança? Que mensagem você passa para os médios assim? Ó, dificuldade todos têm, né? No caminhar, principalmente nesse caminhar espiritual, nessa questão de desenvolvimento mediúnico. Confie nos seus guias, todos aqueles que estão na sua coroa, seus orixás. Peçam caminho a eles, sabedoria. E não desista. Dificuldades todos vão passar, independente da religião, independente do lugar. Então, siga em frente, confia neles que eles vão lhe ajudar e vai te caminhar para o caminho certo. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Graças a Deus.
se eu não neutralizasse meu sentimento, Nossa acho que eu Senhora. já tinha acabado com esse mundo aqui, tinha mandado todos vocês lá pros quintos no umbral. Claro que sim. Entendeu? É muita maldade, muito egoísmo, muita mentira, muita falsidade. Eu abomino isso.